O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora, sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, Reverendíssimo Padre Eduardo, querido povo de Deus que nos acompanha através da rede Século XXI, esse sistema de comunicação que anuncia o Senhor Jesus vivo e ressuscitado há tantos anos. Como é bom estarmos no interior do mês de maio, ver que Maria caminha conosco, que somos uma igreja que tem mãe, uma mãe que lhe ampara e uma mãe que nos convida a dar atenção ao seu filho e aos ensinamentos dele. Ensinamentos que nos orientam para a vida, que nos fortalecem na nossa peregrinação e nos preparam para o céu. Esta semana, a liturgia da palavra vem nos preparando para a grande festa da Ascensão do Senhor. Ontem à noite, na nossa noite carismática, o Padre Roberto refletia sobre as coisas do alto, sobre a força do Senhor que nos resgata do inferno e quer nos conduzir aos céus, quer nos levar para junto dele, ele que foi para junto do Pai, na parousia, que vai acontecendo no dia a dia de cada pessoa que tem a sua hora chegada, mas que será uma realidade plena quando acontecer de fato, concretamente, a segunda vinda do Senhor. O Padre falava um pouco sobre morte, sobre partida, um tema que nos é tão desafiador, tão caro, porque nós temos dificuldade de nos despedir, nós temos dificuldades de tratar do assunto da morte, mas o fato é que nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Isso está dito desde o livro do Gênesis, e esse Deus que nos cria nos coloca aqui para cumprir um papel, uma missão, nos dá as vias pela sua palavra para que possamos viver da melhor forma possível em nossas relações interpessoais e vivendo por excelência o amor que harmoniza, que cuida, que restaura vidas, que se solidariza com os necessitados. Esse Deus, Ele nos dá todas as vias, nos preparando para os céus, e nos últimos tempos, através de seu Filho, esse Deus, para nos restaurar, uma vez que mergulhamos a humanidade inteira no pecado, esse Filho, para nos restaurar, enfrentou a cruz. Viveu a experiência da paixão, da morte, mas ressuscitou e apareceu ao longo de 40 dias. Nós estamos vivendo esse tempo porque estamos no pós-Páscoa e observando que o Senhor, que vai para junto de Deus Pai,
O ressuscitado faz promessas: enviarei o Espírito para sustentar-vos no caminho que precisais percorrer, até que também vós possais ir para os céus. E a gente tem medo, porque a passagem, a transição experimentada por Jesus traz a realidade da morte, que é tão difícil para nós. Às vezes a gente se depara com a realidade da passagem, da morte, com medo, com insegurança, com aflição, com angústia, mas ele trata desse tema. E é muito bom ver Jesus falando com muita tranquilidade da realidade da morte. Porque aquele que morre na comunhão com Deus, aquele que morre neste mundo, morre para este mundo, na comunhão com Deus, ele está vivendo o processo natural de passagem, de parto numa dimensão física e espiritual. É tão interessante quando Jesus fala da angústia. Nós ficamos angustiados, inquietos e aflitos quando nós nos deparamos com a situação em que alguém corre o risco de partir, ou nós já temos que nos despedir desse alguém porque prevemos que é chegada a hora para aquela pessoa. A gente vive essa angústia. Jesus, no Evangelho de João, é apresentado por João no momento em que o próprio Jesus fala da angústia da gestante. No momento em que Jesus fala do processo pré-parto, porque é uma realidade desconhecida e tem o elemento dor na experiência do pré-parto e na experiência também do parto. É interessante, comumente o parto é doloroso para a mulher e comumente é doloroso para a criança também. Porque se a criança não nascer, se ela nascer e não chorar, ela ainda apanha para dar uma respirada e encher os pulmões de oxigênio. Então, a experiência é dolorosa. E por isso que há esta incerteza, essa angústia, essa aflição por parte daquela que vai dar à luz. Mas isso tudo vai passar. E Jesus está dizendo, isso tudo vai passar. E ele que sofreu esse parto numa dimensão espiritual, quando ele vive a morte, já não se importa mais quando ressuscita, porque ele se apresenta glorificado, ele foi honrado, cumpriu o seu ofício, exerceu o seu papel, levou ao ponto alto a sua missão e prepara os seus para isso, fazendo a comparação do pré-parto, da angústia da gestante. Ele fala do medo da morte, assim como essa incerteza em relação à hora do parto. Vai dar tudo certo? Não vai? Será doloroso? Não será? Como será isso? Quem toca no assunto é o próprio Jesus. Ele faz essa comparação do pré-parto para dizer que a morte é como que nascer para o céu. E que aquele que morrer para esse mundo, na comunhão com Deus, se esforçando para viver no amor, nascerá para o céu. E mesmo que passe pela experiência inicialmente dolorosa da partida, porque cada partida tem uma realidade que lhe é única e traz a experiência das dores, quem toca neste assunto é o próprio Jesus, consolando-nos, porque ele diz: o mais importante é o que vem depois, é a ressurreição, é o céu. João também apresenta Jesus falando a nós: eu vou para junto do Pai preparar-vos um lugar, e quando o ambiente estiver preparado, eu voltarei e vos buscarei para que estejais comigo, para que onde eu estiver vós também possais estar, e onde eu estarei? Na glória, na plenitude. Por isso não tenham medo. E é interessante, porque Jesus cumpriu a sua missão, experimentou as perseguições, foi até o ponto alto, e o que parecia fim, ele transformou em recomeço, porque ele abriu as portas dos céus para nós. O que parecia fracasso se tornou vitória. A cruz é símbolo disso para nós, no segmento de Jesus ressuscitado. Por isso, tranquilizemos o nosso coração. Nós temos que passar pelas dores da vida. O próprio Deus que se humanou, que caminhou conosco, que veio nos lembrar dos valores que precisamos ter em conta para um dia podermos voltar à habitação celeste. O próprio Deus que se humanou passou pelas cruzes na vida e objetivamente passou pelo madeiro da cruz. Por isso nós não podemos desistir na prática do bem.
na prática de seu mandamento, um mandamento que sintetiza todos os mandamentos desde o Antigo Testamento, que é o mandamento do amor. Onde há amor, abre-se o espaço para o perdão, para os gestos de misericórdia, para a prática da justiça, para o zelo para com a verdade. Onde há amor, a vida ganha força, é tratada com toda a dignidade que merece, e esse é o desejo de Deus, e foi disso que Jesus veio nos lembrar. Ele enfrentou a cruz. Nós temos as nossas cruzes. Num mundo de mentiras, num mundo de inverdades, num tempo nesse que nós vivemos, marcado por ideologias falsas que supõem certos valores que são enganosos, muitas vezes até na defesa de minorias, apresentam ideias e ideologias que colocam a vida em segundo plano e geram dificuldades para a igreja na sua missão de anunciar a verdade, o evangelho. E aí, para se afirmar, pequenos grupos quer nesse tempo ignorar a palavra de Deus e abrir espaço para que os caprichos humanos sejam considerados mais importantes do que os desígnios de Deus que nos levam para a eternidade. Quando a gente tem consciência da verdade, a gente é fiel ao nosso batismo, a gente é fiel ao ressuscitado, a gente tem certeza de que Jesus abriu as portas da eternidade e quer nos acolher junto do Pai. Ele que ascenderá nos próximos dias aos céus, quando celebraremos a sua ascensão no próximo domingo. Ele quer nos acolher e quer que nós também estejamos onde Ele está, junto de Deus. Foi com esta consciência que Paulo anunciou, como nós vimos na primeira leitura. Foi com esta consciência que Paulo anunciou a boa nova de Jesus Cristo e seguiu adiante firme, mesmo em meio às perseguições, como nós vimos na primeira leitura. Nós também precisamos ser fiéis no anúncio do Evangelho, porque o Senhor que vai para junto do Pai nos envia em missão, e nós precisamos transformar esse mundo pelo anúncio do Evangelho, pela fidelidade ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.